do Senhor, criança! Aqui é a tia Luciana e hoje eu estou aqui porque vai começar mais um culto com nossas criancinhas, amém? E eu quero saber quem já orou hoje. Se você não orou, feche o seu olhinho e ore comigo, amém? Pai querido e Pai amado, aqui estamos diante da Tua presença para que o Senhor abençoe, meu Deus, o nosso culto de hoje. Toca no coração de cada criança que está assistindo, está participando. Abençoa as tias, meu Deus, abençoa cada liderança. Que cada um, meu Deus, venha sair cheio e repleto da Tua presença. Amém. Oi, criançada! Vamos louvar! Amiguinhos, Deus tem preparado para nós um lugar muito especial no céu. Arriba! Melhor que chocolate, melhor que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Melhor que chocolate, melhor que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Um lugar com tesouros e rolas de ouro, é lá que um dia eu vou morar. Eu também. Um lago limpinho, feito de cristal. Lá é muito lindo, lá é tão legal. Melhor que chocolate, melhor que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Pra sempre brincando, pra sempre cantando, é lá que um dia eu vou morar. Pra sempre brincando, pra sempre cantando, é lá que um dia eu vou morar. Eu também. Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Olá, criançada! Tudo bem? Eu sou a tia Lê e hoje nós vamos ler mais um versículo que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 25. E diz assim: preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Mas, tia, o que é ser maltratado? Ser maltratado significa passar provações e perseguições por causa de Jesus. Os apóstolos de Jesus, eles sofreram, mas eles ficavam felizes por isso, porque sabiam que estavam fazendo a coisa certa. Mas, tia, o que é ser o povo de Deus? Ser o povo de Deus significa ser um povo que ama a Deus, um povo cristão. É sempre bom ter pessoas e amigos ao nosso lado que amam a Deus também, pra gente poder sempre orar e sempre estar junto nas perseguições. Entendeu? Sim. Então é isso, amiguinhos. Um beijo, um abraço e uma ótima EBF. O momento esperado é agora. A melhor escola já vai começar. Está tudo preparado bem na hora. Chama a criançada para vir participar. Chama o amigo, chama o vizinho, chama todo mundo, não deixa ninguém de fora. Chama a família, chama toda a igreja. Tem uma notícia, EBF é agora. Escola Bíblica de Férias já vai começar. A EBF vai ser bênção, bênção pra contar. Escola Bíblica de Férias já vai começar. A EBF vai ser bênção, bênção pra contar. Escola Bíblica de Férias já vai começar. A EBF vai ser bênção, bênção pra contar. Escola Bíblica de Férias já vai começar. A EBF vai ser bênção, bênção pra contar. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje
para contar uma história da Bíblia. Essa história está na Bíblia, no livro de Atos, né? Então, a tia que me antecedeu, ela falou sobre que Pedro e João subiram ao templo, né? E eles viram um coxo, né? E aquele coxo, ele estava lá pedindo esmola. E ele falou para Pedro e João, me dá uma esmola. E Pedro e João falou assim, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus eu te dou. Levanta e anda, né? Foi, gente, maravilhoso, né? Aquela multidão que estava lá, quando viram o coxo levantar, eles ficaram maravilhados, né? E eles quiseram saber de onde vem esse poder, de onde vem essa graça para levantar um coxo, né? E Pedro, tomando a palavra, Pedro falou assim, olha, Jesus, ele veio, né? E vocês mataram ele, né? Colocaram numa cruz, colocaram a coroa de espinho nele. E ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Ele não está mais no túmulo, ele ressuscitou. Então, Jesus está vivo. Nesse momento, gente, os chefes lá dos principais sacerdotes, eles ficaram assim com muita raiva. Eles ficaram com raiva. Então, eles pegaram e foram lá, mandaram soldados, e os soldados foram. Vai lá e prende Pedro e João, pode prender. Gente, aí prenderam quando Pedro, né, estava falando aquele discurso maravilhoso, né? Eles foram presos. Mas, gente, já tinha recebido Jesus quase 5.000 almas. Então, né, eles foram presos. E no outro dia de manhã, eles foram levados ao Sinédrio, que é um tribunal para eles serem julgados. Então, quando chegou lá naquele tribunal, eles falaram, vocês não podem falar do nome de Jesus, vocês não devem falar do nome de Jesus, vocês estão proibidos. Aí, gente, eles olharam a grande multidão que estava lá fora e viram que o coxo estava lá. Aquele homem, ele esmolava lá na porta do templo há muitos anos. Então, todo mundo, ninguém podia negar aquele milagre. Então, eles pensaram, vamos soltar eles, né? Porque senão não vai ser bom. Soltaram Pedro e soltaram João. E eles foram lá encontrar com os irmãos que estavam reunidos. Quando eles chegaram lá, sabe o que aconteceu? Eles chegaram lá e eles começaram a falar das maravilhas de Deus e começaram a glorificar a Deus. Um dava glória, outro dava glória. Gente, diz que aquele lugar tremeu. Já pensou que maravilha? Então, gente, eles foram para casa e eles, né, não pararam de pregar o evangelho. Eles continuaram obedecendo, né, a voz de Deus. Gente, naquele tempo, o pessoal, um ajudava o outro. A Bíblia fala que ninguém tinha falta de nada, porque quando eles tinham falta, o irmão socorria. Então, nós temos que socorrer os nossos irmãos também. Então, é maravilhoso esse livro de Atos, vocês têm que ler. Aí, gente, diz que um ajudava o outro, diz que tinha amor, tinha união. E o número de crentes ia crescendo através daqueles apóstolos. Aí, sabe o que aconteceu? Aqueles líderes religiosos, né, aqueles sacerdotes, eles ficaram muito bravos. Eles ficaram com inveja do movimento que aqueles homens estavam fazendo em nome de Jesus. E eles ficaram muito bravos. E falou para os soldados, volta lá e prende Pedro, prende João, prende os apóstolos, né? E aí, gente, prenderam eles. E eles, né, já era de tarde, eles passaram a noite ali na prisão com guarda na porta da cela, né? E eles estavam presos. Sabe o que aconteceu? Deus mandou um anjo. E o anjo falou, levanta e sai. E uma coisa eu vou falar para vocês,
não pare de falar de tudo que vocês têm visto e ouvido. Não deixem de falar. Gente, foi uma obra milagrosa, né, nesse momento. Aí o que aconteceu? Eles saíram da prisão, só que os guardas não viram, ninguém viu. E eles pegaram, né, e foram para casa. No outro dia de manhã, eles foram, sabe para onde? Para o pátio do templo pregar. Nesse mesmo momento, aqueles líderes, eles estavam reunidos ali para fazer o julgamento daqueles apóstolos. Só que eles não estavam mais na cadeia. Deus mandou o anjo, né, e mandou eles sair. Só que ninguém viu, foi um milagre. Aí, gente, sabe o que aconteceu? Né? Aqueles homens falaram assim para os soldados: vai lá na cadeia e traz os apóstolos que nós vamos julgar. Estavam reunidos todos os príncipes, os principais ali dos sacerdotes. E aí os guardas pegaram, foram lá na cadeia. Quando chegaram lá, os guardas lá em pé na porta da cela: abre a cela. Ele abriu. Quando abriu, não tinha ninguém dentro. Até os guardas da porta ficaram admirados. Como que ele saiu? A gente não viu. E aí os guardas voltaram e falaram para o sacerdote: olha, os guardas estavam na porta, a cela estava fechada, mas eles não estavam lá. Diz que aqueles homens ficaram irados, né? Que eles rangeram os dentes de ira, que eles ficaram contra os apóstolos. E nisso veio alguém lá de fora e falou: aqueles que vocês prenderam estão lá fora falando de Jesus. Olha a coragem dos apóstolos, né? Eles preferiam obedecer a Deus do que aos homens, né? E aí trouxeram eles para dentro, os guardas foram lá, trouxe eles para dentro, né? E falou assim: mas nós falamos para vocês não pregar. Como que aconteceu? Como vocês saíram da cadeia? Como pode ser isso? E eles ficaram assim meio confusos, e aqueles homens falaram: o que nós vamos fazer com eles? Né? A gente não pode matar, senão o povo vai se revoltar, né? E aí, gente, levantou um homem chamado Gamaliel, que ele era um homem muito sábio, né? Um daqueles príncipes lá, levantou e falou assim: põe eles para fora um pouquinho, vamos conversar. Aí colocaram os apóstolos lá fora e eles conversaram entre si e falaram assim: olha, vocês não podem fazer nada de mal com esses homens. Sabe por quê? Porque essa multidão vai se revoltar. Se essa obra for de Deus, ela vai para frente. Se não for de Deus, né? Logo, logo eles param de falar. A gente deve soltar eles. Então, eles concordaram entre si. Só que eles ameaçaram os apóstolos e falaram para eles: não pregue mais sobre esse Jesus. Não pregue sobre a ressurreição. Não é para falar mais, porque senão da próxima vez vai ser pior para vocês. Aí, gente, sabe o que aconteceu? Uma coisa, eles pegaram aqueles apóstolos e bateram neles, açoitaram eles e soltaram. Vocês acham que eles saíram tristes de lá? Não, eles saíram felizes, porque eles se acharam dignos de sofrer pelo amor de Cristo. Então, gente, é muito maravilhoso isso, né? A gente também tem que obedecer a Deus, né? Permanecer firme, porque a Bíblia fala que a gente tem que ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Então, eu quero receber a minha coroa. Vocês querem também? Então, para a gente receber a nossa coroa, a gente tem que permanecer firme e obedecer a Deus. Que a gente, quando Jesus vier e nós formos para o céu, nós vamos receber um presente, que é a coroa da vida. Eu quero a minha. Vocês não querem?
Oi, crianças! Vocês gostaram? Curtiram da nossa EBF? Assistiram os vídeos? Vocês cantaram bastante? Adoraram ao Senhor? Agora a gente já está chegando ao fim. E eu queria fazer o apelo agora, que é uma hora muito importante. Se você conhece alguma criancinha que ainda não aceitou a Jesus, algum amiguinho seu da escola ou de outro lugar, da rua, que não aceitou Jesus, convida ele para assistir essa partezinha aqui do final do vídeo para poder aceitar Jesus. Vamos fazer uma oração com a tia? Senhor Jesus, muito obrigado pela nossa EBF. Eu agradeço o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, as irmãs que participaram dos vídeos, da palavra do Senhor e dos nossos amiguinhos, dos cantos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tchau!